Prosseguindo no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, o item 18 do material didático, a dominação dos Ixos. Bom, eu vou fazer uma citação aí agora do autor Nicholas Grimond, que é um egiptólogo muito confiável, e ele faz um comentário interessante sobre esse período dos Ixos. Ele diz: a dominação do norte pelos Ixos dá-se progressivamente. Ele não fala de uma guerra, hoje a gente já sabe que não é uma guerra, mas ele diz como eles conseguem perceber as cidades que os Ixos foram se tornando soberanos, né? E partindo, ele diz, da cidade de Avares, eles se estendem pouco a pouco em direção a Mênfis, seguindo a borda oriental do delta. Implantam-se em Faracha, em Tel El-Sarraba, na saída do Uad Tumilat, em Butastes, em Inchas e em Tel El-Yarhudia, uns 20 quilômetros ao norte de Heliópolis, né? É interessante citar mesmo esses nomes estranhos para a gente, mas porque essa identificação que eles fazem histórica de como os Ixos foram se tornando soberanos de cidades, o que nós podemos ter aqui? José não recebeu autorização do faraó para colocar os seus filhos, os seus irmãos, desculpe, como homens de destaque no Egito, né? Então aqui eles estão dando o nome das cidades que os Ixos começaram a governar. Olha, quem vai governar isso aqui é esse nome, por exemplo, Issacar, esse aqui, olha, vai ser Benjamim, um exemplo. E aqui eles estão dando, vamos dizer, o nome das cidades que elas foram dominadas pelos Ixos, né? Ou que os Ixos se tornaram governadores. O artigo prossegue. Essa progressão demora cerca de meio século. Então você veja, eu falei para vocês que cerca de 80 anos, o tempo que José governou o Egito, né? Ele chegou lá, se tornou governador com 30 anos e morreu com 110 anos. São 80 anos, ok? E aí, quer dizer, eles falam aqui, né, que essa progressão, esse crescimento deles se tornando governadores de mais e mais cidades, né, ela durou cerca de 50 anos, até perto de 1675. A 13ª dinastia já está, então, no 33º ou 34º rei, Desumésio I. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: até esse momento, os Ixos estão se tornando governadores. Os Ixos estão se tornando governadores. E ainda existe autoridades. Ele cita o nome de uma autoridade egípcia ali que ainda governa, né? Se esse for realmente Tutmaios de Maneton, aquele historiador grego, é no seu reinado que os Ixos dominaram o Egito. Ou seja, sendo os Ixos os israelitas, como tudo indica que seja, nós estamos vendo o nome do homem, que eles colocam aqui como Dedumésio I, o homem que no governo dele os israelitas teriam se tornado realmente governadores do Egito, descrevendo aquele período que a Bíblia diz que eles encheram realmente a terra e os egípcios vão começar a ficar enfadados deles, ok? O artigo prossegue. A identidade dos dois concordaria como o fato de ser Dedumésios o último rei da 13ª dinastia, conhecido através dos monumentos em Tebas, Deir el-Badari e Gebelém. Ou seja, esse aqui teria sido o último egípcio que estaria, vamos dizer, governando de alguma maneira o Egito. A partir disso, os Ixos assumiram o controle totalmente do Egito. O livro prossegue. A dinastia não termina aí, mas seus sucessores só terão um poder local, que desaparecerá definitivamente em 1633. Olha, José se tornou governador do Egito lá próximo de 1800. E eles dizem que nessa época eles
foi diminuindo o poder dos egípcios e depois foi crescendo num período primeiro de 50 anos, tá, ok? E agora já chega em 1633, eles dizem que o governo era total dos Hicsos, né? Eles se tornaram realmente os soberanos, os donos do Egito, vamos colocar assim. O comentário prossegue. No Egito havia muitos escravos da região de Canaã, e entre eles José. Quando José se tornar governador, certamente vai crescer entre os israelitas muitos pagãos cananeus, o que pode explicar os cultos pagãos encontrados nas cidades ocupadas pelos Hicsos. Bom, por que eu coloquei esse comentário? O trecho que nós vamos ler agora, eles dizem que havia idolatria entre os Hicsos, né? Ou seja, adorando a outros, vamos dizer, a deuses pagãos, vamos colocar assim. E aí eu falo, será que os israelitas se desviaram, alguns israelitas se desviaram, ou haviam cananeus, porque não foram só os israelitas que desceram ao Egito, muitos estranhos desceram. Certamente os israelitas se tornaram os soberanos, que é a história que a Bíblia conta, né? Eu falei isso porque em alguns livros de história, alguns acham que os Hicsos já estavam no Egito, teriam feito guerra aos egípcios e vencido, e depois eles favoreceram José, porque José era semita também. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é que os Hicsos, eles não tomaram o poder por guerra. Eles já mudaram esse conceito. Então, é mais fácil acreditar que eles eram realmente os israelitas, né? Bom, então eu coloco aí mais um trecho da citação desse Nicholas Grimman, que ele pergunta: quem são esses Hicsos? O nome é a deformação grega do nome que lhes deram os egípcios. Recal Kassut, os chefes dos países estrangeiros. Esse nome não revela qualquer noção de raça ou origem bem definida. Ele se aplica do Antigo ao Médio Império a qualquer estrangeiro da Núbia e da Palestina. E ele prossegue: os Hicsos correspondem mais ou menos àqueles que os egípcios designavam como os asiáticos, com os quais já tinham tido desavenças. Amu, Set-Getil, Mentiju da Ásia ou Retenu. Se a última etapa do acesso ao poder dos Hicsos é violenta, a implantação parece ter sido melhor aceitação por parte da população do que sugerem os textos do início do novo império, cuja inspiração nacionalista acarreta numerosos exageros. Bom, então alguns achavam que eram guerra. Então ele está dizendo, depois até surgiu guerra, mas no começo não houve guerra. Na verdade havia uma aceitação, o povo aceitou o governo desses Hicsos. Eu acho uma citação interessante, né? Porque está, vamos dizer, refletindo o que a Bíblia descreve. Se o faraó, ok, vamos dizer, reconheceu em José o homem que salvou o Egito da fome, certamente o povo também era agradecido, né, pelo que ele fez. E como justo, como homem justo que era, ele deve ter feito um governo espetacular no Egito, abençoando muito o Egito. Ou seja, e aqui eles estão descrevendo que exatamente um período que parece bater com esse de José. A citação do livro prossegue. A lista de funcionários do papiro de Brooklyn mostra que egípcios e asiáticos coabitavam sem choques. Você observou, eu citei o papiro de Brooklyn, que alguns historiadores acham que é da época de Amenemés III, ou seja, da época de José. E esse papiro de Brooklyn diz que eles habitavam, né, junto com esses Hicsos, ou asiáticos, como eles chamavam, habitavam sem choque. Além disto, os reis Hicsos foram grandes construtores que deixaram templos,
estátuas, relevos, escaravelhos e que encorajaram a difusão da literatura egípcia. Olha que citação interessante, ele dizer que os hicsos, eles difundiram a literatura, a cultura, ou seja, eram pessoas interessadas na cultura. Quando eu leio isso daqui, eu penso em José, né? Vamos dizer, talvez o homem que tenha ali organizado o alfabeto, e se for, vamos dizer, seria também o homem para promover a cultura egípcia, a literatura egípcia. Aí o livro prossegue. O papiro matemático Hind, por exemplo, data do ano 33 do rei Apófis I. Esse aqui já é o nome que eles falam de um rei Ixo, Apófis I, pai do rival de Camose. Embora seja apenas uma cópia do original tebano, ele atesta um respeito cultural real. Então esse Apófis I, eles dizem que seria nome de um dos reis Ixos. Eu fico pensando, será que poderia ser até o nome de um dos irmãos de José, dos filhos de José, ou provavelmente um descendente de José, ou de seus irmãos, ok? Então seria o nome que os egípcios chamavam esse governador Ixo. O comentário prossegue. Muitos egiptólogos atribuem a origem desse papiro ao período de Amenemés III, o faraó que teria entregado o governo a José. O filho querido de Jacó e Raquel pode ter desenvolvido importante conhecimento e até aperfeiçoado a ciência egípcia, né? Ele criando esse novo alfabeto, tá, ok? Ele também, vamos dizer, como diz ali, que ele, vamos dizer, promoveu o desenvolvimento da literatura, ou seja, trabalhos culturais no Egito. Então, falando que isso pode ter vindo de José, já que descreve esse mesmo período, desse mesmo faraó. O comentário prossegue. A Bíblia deixa uma indicação de que José desenvolveu conhecimento de medicina, a ponto de fazer o parto de seus netos. Está lá em Gênesis 50, 23. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Ou seja, José teria feito o parto, né, de seus netos. O homem pode ter desenvolvido até conhecimento de medicina, é o que normalmente se interpreta desse texto. Além de livrar o Egito da fome, José inaugurou um novo modo de governar. Isso é o que a Bíblia descreve, né? Um governo justo. E veja também a citação que esse Grimal vai fazer um comentário sobre essa época. Ele diz: os Ixos inauguram um modo de governar que dará bom resultado. Depois, para cada invasor que o adotar, excluindo qualquer outro, eles se fundem no molde político egípcio, em vez de impor suas próprias estruturas de governo, o que não impede que conservem sua identidade cultural, perceptível na arquitetura, os fortes Ixos, ou a cerâmica de Tel El e Arrudia, em que pesem algumas ressalvas que poderíamos fazer. Bom, então dá uma pausa aqui. Bom, nesse ponto, o que eles fizeram? Eles colocaram aqui que esses Ixos, eles realmente governavam de uma maneira diferente. A primeira coisa é que eles assumiram vamos dizer, o estilo de governo egípcio, tá, ok? Mais ou menos o que teria acontecido com José, que José se torna governador, tá, ok? Naquele padrão ali do faraó. E, vamos dizer, a história mostra isso, que eles governaram conforme os egípcios já governavam, e assim se tornaram soberanos. Aí o artigo prossegue. Eles adotam a escrita hieroglífica para transcrever seus nomes, adotam os títulos reais egípcios,
copiam os modelos plásticos do Médio Império e etc. Em matéria religiosa, eles atuam de forma semelhante à da política, instaurando uma religião oficial à egípcia, em torno de Sete de Avares, o adversário de Osíris. Observe que coisa interessante, porque aqui talvez os israelitas tenham se tornado idólatras. Agora lembre-se, quem era Sete na história que eles conheciam? Sete era o homem, vamos dizer, que Deus deu a Adão em substituição a Abel. E lembre-se que Noé era descendente de Sete, então teve de duas descendências, a descendência de Sete e a descendência de Caim. Então Noé, ele era descendente de Sete. Vamos dizer, quando chega nessa época, esse historiador ele está dizendo que eles adoravam aquele homem chamado Sete, aquela divindade egípcia chamada Sete, que na história contada por esse povo, eles diziam que Osíris, o fundador dessa terra de Quemete, era Osíris, e o irmão dele se chamava Sete. Ok? Então, aqui, se são os israelitas no Egito, agora em 1800, depois de que José morre e eles se tornam governadores do Egito, nessa época, já não é mais no tempo de José, eles teriam encontrado templos construídos, adoração a um deus chamado Sete, nessa cidade que os israelitas habitavam, Avares. E lembrando que Sete era irmão e adversário de Osíris. Ok? O comentário prossegue. De quem se limitam a acentuar os caracteres semitiçantes. É só depois que este será assimilado a Baal Rechefe ou ao deus hitita Texub. Então diz que essa divindade que eles adoram lá no Egito, Sete, ela depois vai ser adorada por outros povos também, os hititas que habitavam a região da atual Turquia. Ok? Bom, o comentário prossegue. Conservam igualmente o culto a Anat Astarte, mas não afastam o culto dos deuses egípcios. Os reis continuam ostentando o nome de Ra entre seus títulos. Ou seja, talvez tenha acontecido de israelitas terem se desviado, e aqui de uma certa maneira ele diz que eles adoravam outros deuses, né? Ou um deus ou outros deuses, mas eles continuaram honrando, ou seja, não tentaram destruir os deuses egípcios, né? Uma atitude, vamos dizer, claro, correta. Deus nunca provou você fazer perseguição. O comentário prossegue. Os íxios israelitas terem uma religião em torno de Sete, irmão de Osíris, é muito significativo. Lembremos que Osíris é o mesmo Caim, e Sete é o seu irmão, Sete, de quem descendem o sumeriano Noé e logo José. Infelizmente, não podemos garantir que os israelitas não tenham se envolvido em idolatria após a morte de José. Bom, então esse Nicholas Grimond, ele ainda apresenta a lista de alguns homens, né, dessa dinastia que teria governado o Egito em definitivo. O primeiro, aquele Salit, que ele diz que é o semita Wixo, né, que ele realmente assumiu o governo total do Egito. Ele se tornou o soberano do Egito. Ok? E aí depois cita ali mais 5 até próximo de 1570, esse homem chamado Apófis II. Aí já está se aproximando o período que os íxios serão escravizados.